No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que falta muito por aqui e que vocês têm muita dúvida, nossos alunos de curso presencial principalmente, que é qual forno adquirir para minha confeitaria. Quando a gente pensa nesse tema, nós temos que pensar qual o meu tipo de necessidade. Bom, se você estiver procurando um forno de entrada ou se você já tem uma produção maior e quer adicionar um forno à sua produção, eu vou te indicar um forno maravilhoso que a gente utiliza aqui há 5 anos. Vou falar sobre especificidade técnica, vou falar também sobre a nossa necessidade, porque eu optei por ter 2 dele ao invés de comprar o maior também, tá? Então vamos lá! No mercado existem diversos tipos de fornos, mas os principais são o elétrico e a gás. O elétrico geralmente compensa muito, principalmente esses que já vão para o nível profissional. É muito mais econômico do que o forno a gás. Os fornos a gás geralmente distribuem calor em cima, embaixo e pelas laterais. Os elétricos já fazem um tipo de convecção. O que seria essa convecção? Eles possuem uma ventoinha lá no fundo, vou ligar aqui para vocês verem ela girar. E essa ventoinha faz com que o calor se distribua uniformemente pelo forno, fazendo com que a sua massa astamente forme uniforme. Você não precisa ficar virando o tabuleiro, fazendo aqueles malabarismos aí que o pessoal geralmente faz em forno convencional. Antes de entrar em especificações, eu vou apresentar para vocês o forno. Ele é um forno industrial da Progás e a descrição dele está todo no link do vídeo, tá? Bom, ele começa da temperatura de 0 até 250, o que é maravilhoso, porque a gente consegue fazer macarrons que precisam de uns 90 graus, até massas que precisam de uma temperatura maior para estar assando, tá? Então ele vai abarcar aí qualquer produto que você precisar na confeitaria. Outra coisa interessante, ele tem um timer que vai de 0 a 120, fazer esse barulhinho, ó. Estão escutando? E quando termina, ele faz um bip. E esse barulhinho é maravilhoso, porque às vezes você tá ali em outro processo e quando ele apita, você sabe que o seu produto tá pronto. Vou falar agora mais sobre o usual aqui e depois eu entro em especificidades técnicas, tá? O forno, ele tem 4 prateleiras dessa. Cada uma tem uma média de 35 centímetros. O forno, de forma geral, tem 50 centímetros. Ele assa muito rápido. Um pão de ló, por exemplo, a gente assa aqui em 18 minutos. É muito rápido, então acelera muito a produção. Realmente, ele assa uniformemente. Ele assa de forma rápida. E quando você tem um assamento rápido e uniforme, você tem um produto que fica úmido. Quando é aquele forno que demora muito de assar, vai perdendo umidade e você fica com um produto seco. Então ele realmente tem essa entrega. Esse é um forno de entrada que tem o melhor custo-benefício do mercado. Eu pesquisei muito quando eu fui comprar e realmente vale muito a pena. Esse aqui, por exemplo, já tem 5 anos que a gente tem aqui no ateliê. Chegou um momento que a gente precisava de um novo forno. E aí eu pensei, eu abro mão desse forno e compro um forno maior ou eu compro uma segunda unidade do mesmo? Eu já gostava muito dele. Fui pesquisar sobre capacidade térmica de cozinha e eu vi um profissional falando que muitas vezes as pessoas colocam um forno grande dentro de um estabelecimento que não dá conta de absorver aquele calor. Então, por exemplo, aqui tem um ar-condicionado. Se eu colocasse um forno muito grande, o meu ar-condicionado não ia conseguir dispersar para fora esse calor. Às vezes a minha geladeira ia quebrar, eu nem ia saber o motivo. Mas acontece que a cozinha, do tamanho que ela é, não ia conseguir absorver tanto calor e ia começar a prejudicar a eficácia de um freezer, de uma geladeira. Aí eu pensei, bom, então ao invés de colocar aqui na minha cozinha principal um segundo forno e sobrecarregar os outros equipamentos, eu escolhi deixar na cozinha secundária um forno do mesmo tamanho, do mesmo jeito, que eu já sabia que funcionava. E funciona muito bem. Eu tenho tudo assando rapidamente, eu consigo encher esse forno para encomendas pequenas, para encomendas médias. Eu também não fico ligando um forno enorme que demora mais para aquecer e que às vezes eu não vou otimizar ele da melhor forma possível. Então vocês já viram que eu só tenho maravilhas para falar do forno. Vou entrar agora na área um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais específica. Eu tenho aqui as especificações
que eu vou deixar todas na descrição do vídeo também, tá bom? Esse é um equipamento para assar lasanha, pizza, enfim, como eu falei para vocês. Assa desde macarrões e suspiros, que são produtos muito leves, até massas como panetone, uma fogaça, qualquer coisa que vocês precisarem. Exatamente por conta dessa diferença de temperatura que ele atua. Ele é feito de aço inoxidável escovado, nunca tive problema com ele, tá? É fácil de limpar, ele tem isolamento térmico, ele tem o timer de 120 minutos, tem o LED indicador de temperatura. Quando começa a aquecer muito, essa bolinha aqui, ela começa a ativar. Ele tem 27 quilos, tem 50 centímetros por 51,5. E aí eu vou falar para você sobre capacidade de produção. Aqui eu consigo fazer 2 bolos de 15 centímetros, aquele bolo médio aí de 1,8 kg, que serve 15 porções. Eu consigo assar a massa que faz 2 deles. Eu consigo assar de uma vez 50 macarrões, ou seja, 100 croques de macarrões. Você consegue fazer 90 cupcakes. Isso é para você ter uma noção aí do quanto você consegue produzir. Aqueles panetones de 500 gramas, que é o maior, você consegue assar aí entre 4 e 8 por vez, dependendo da altura dele, tá? Então você consegue, com essas informações que eu te dei, compreender se esse é o forno ideal para o que você precisa. Lembrando que isso não é propaganda, a gente não tem nenhum tipo de parceria com a marca. Os nossos alunos, tanto de curso presencial quanto online, têm muita dúvida diante desse assunto. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, mostrando como que é a usualidade e como que a gente tomou essa decisão aqui no nosso ateliê. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem precisa desse tipo de informação. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, sugestões também são muito bem-vindas. E precisando de conteúdos técnicos sobre confeitaria profissional, segue o nosso canal que você sempre vai ter conteúdos como esse.